Boa tarde, pessoal. Me fala se vocês estão me ouvindo bem, estão ouvindo a música. Oi, Alice, boa tarde, querida. Thelma, Edson, boa tarde. Obrigada, Edson. Oi, Ana, Paula, tudo bem? Beijos para vocês. Daqui a pouquinho a gente já começa, tá? Aproveitar esses momentos, né, com essa música para apacentar os nossos corações, né, para que ele esteja preparado pelas palavras, né, de vida eterna que a gente vai ouvir hoje. Então, para pacificar, para acalmar os nossos corações, essa música é para a gente ir se preparando, tá? Obrigado, Ana. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Como vocês estão? Já estamos aqui, né, nessa tarde linda, esse céu azul maravilhoso, para esse encontro, né, que a gente realiza aqui. Como todos já sabem, as palestras, a live das palestras acontecem todas as segundas-feiras, às 20 horas, de quinta-feira, como hoje, às 14 horas em ponto, de sexta-feira, às 19 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Também o estudo do Evangelho, de terça, quarta, quinta e sábado, às 19 horas. Então, todos podem assistir aqui as lives pelo Facebook. E depois, todo esse conteúdo é publicado também na página oficial da CEFIF, no YouTube, no canal
da Cefif no YouTube. Tá tudo armazenado lá, as palestras, os evangelhos, separados por playlist, né? E vocês podem ver e rever quantas vezes quiserem, tá? Fica tudo guardadinho ali, tá bom? Tem um recadinho que eu queria dar para vocês antes de começar a nossa live, né? A Cefif faz um agradecimento a todos, né? Todas as doações recebidas para compor as cestas básicas das famílias. Então, a Cefif está agradecendo toda essa doação, lembrando que a cesta básica é um ato de amor, né? Então, foram atendidos no mês de junho 70 famílias assistidas pela casa e 110 famílias no sistema emergencial. No sistema emergencial, temos cadastrados para o mês de julho, agora, 95 famílias que não fazem parte das assistidas, é emergencial, é a mais, tá? Precisamos intensificar a nossa campanha para que possamos atender aqueles que procuram a nossa casa, e para isso contamos cada vez mais com a colaboração de todos, tá? Então, quem quiser maiores informações de como ajudar, né? Eu vou passar aqui o WhatsApp, é o 15 99 140 9702. 99 140 9702. Vocês vão conseguir ter todas as informações de como poder ajudar, né, nessa tarefa aqui da nossa casa para poder atender a todas essas famílias em caráter emergencial. Tá bom? Depois esse informe aqui está sendo publicado no Facebook, se eu não me engano, já deve estar lá também. Vocês podem pegar todas essas informações lá, tá? Então, vamos nos colocar agora em posição de prece para iniciar os nossos estudos desta tarde. Posição de prece, pensamento em Jesus. Senhor Mestre Jesus amado, de infinita bondade e sabedoria, te agradecemos, Senhor, uma vez mais essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para aprender um pouco mais das Suas palavras de vida eterna, para aprender a sermos verdadeiros cristãos. Senhor, que as Tuas palavras inundam os nossos espíritos e nos coloquem em posição de ação. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, e que a Tua paz seja a nossa paz. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, amigos, o tema que a gente vai aprender um pouquinho mais aqui hoje é sobre a generosidade, né? A gente veio ouvindo falar muito, né, nesse tempo que a gente está vivendo agora, de atos de generosidade, como ser gentil, o que é a generosidade, como eu posso ser generoso, eu sou generoso, tem uma série de questionamentos, né, que a gente faz aí. Então, como nesse período aqui eu recebi uma grande mostra de generosidade tão próxima a mim, para mim, e me tocou tão profundamente, que eu decidi abordar esse tema aqui, né? Para que esse ato se espalhe, né? Tão bonita a generosidade, ela é tão bonita, tão grandiosa. E eu fui buscar embasamento em alguns livros, e principalmente no livro Os Prazeres da Alma, tá? Deixa eu pegar aqui o nome dele, Os Prazeres da Alma. É um livro maravilhoso, tem As Dores da Alma, e este aqui é Os Prazeres da Alma, que eu não tenho ele em mãos aqui, tá? Mas é super fácil de vocês encontrarem, tá? Esse livro, Francisco do Espírito Santo Neto, tá? Psicografado também, e Os Prazeres da Alma falam das virtudes, de algumas virtudes, né?
entre elas a generosidade, tá bom? Então esse vai ser o nosso tema abordado hoje, a generosidade. Vamos ver aqui. Então, buscando no dicionário, né? O que é ser generoso? O dicionário me diz isso. Qualidade de ser, generosidade é a qualidade de ser generoso. Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Magnanimidade, ato generoso, bondade, socorrer o acidentado, prodigalidade. Isso o dicionário me fala o que é a generosidade. Aí, buscando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 3. Evangelho, capítulo 13, item 3. A verdadeira generosidade adquire toda sublimidade quando o benfeitor inverte os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Ou seja, o benfeitor, o que está fazendo o ato no bem, ele inverte os papéis porque ele entende que o beneficiado é ele. Quando eu sou generoso, eu sou beneficiada, muito mais até do que aquele que está recebendo. A inversão dos papéis está no Evangelho. No mesmo capítulo, item 11, sentimento que faz com que a criatura olhe as outras como olha a si mesmo. Sentimento que faz com que a criatura olhe as outras como olha a si mesmo. Amai ao próximo como amai a mim mesmo. Então eu me amo, eu quero o melhor para mim. O generoso ama o próximo e quer o melhor para o próximo, tanto quanto quer para si. E às vezes, por muitas vezes, até mais. Ele quer o melhor ainda para o próximo e tão somente para ele. Então, no Evangelho, busquem lá, capítulo 13. Desculpem. Dadas essas devidas apresentações, tanto no dicionário quanto no Evangelho, por que será? Por que eu tenho que ser generoso? Por que ser generoso? Que vantagens me traz a generosidade? Por que é bom ser generoso? Tem alguma vantagem eu ser generosa? Então, eu fui buscar pelo aspecto científico, né? Primeiro, né? Que a gente consegue tatear o aspecto científico, né? E não ficar só no sentimento, né? Da generosidade, naquela coisa subjetiva. Então, vamos ver o que a generosidade me faz mesmo assim pelo lado científico. Então, vamos lá. Segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Zurique, na Suíça, a generosidade torna as pessoas mais felizes. Aquelas que garantem algo em benefício aos outros ativar uma região do cérebro chamada de junção temoral parietal. Os médicos de plantão sabem o que eu estou falando. Onde o comportamento generoso é processado e o estriado ventral é coligado com a felicidade. Então, eles fizeram essa pesquisa na universidade que as pessoas generosas são mais felizes, dispara uma conexão no cérebro que está totalmente ligado com a felicidade. Maravilhoso, não é? Quando eu sou generoso, eu sou mais feliz. Ativa um plug aqui, vem aquela sensação de felicidade. Já é uma vantagem, né? Eu estou sendo generoso, eu estou sendo mais feliz. Continuando, ainda busquei mais aspectos da ciência, tá? O cientista Philip Tobler afirmou no anúncio desse estudo dessa Universidade de Zurique
que não precisa, que a gente não precisa ser um mártir para se sentir feliz. Ser um pouco generoso já é o suficiente. E acrescentou: é incrível que só a intenção de ser generoso gere uma mudança neural antes mesmo da ação acontecer. Então, antes mesmo de eu praticar o ato generoso, a intenção que eu tive já provoca essa reação físico-química, que é o que acontece no cérebro, e já me dá a sensação da felicidade, tá? Já gera uma mudança interna antes mesmo de eu colocar em ação esse ato generoso que eu tive a ideia. Olha que magnífico. Generosidade me torna mais feliz, né? Não preciso ser um Marte, né? Para se sentir feliz. Só aquela intenção, aquela vontade, aquele plano que eu fiz aqui dentro de um ato generoso já dispara essa reação química no cérebro e já me dá a sensação de felicidade, já me impulsiona mais ainda para executar esse plano de generosidade. Não vai suficiente ainda esses dados científicos? Vamos ver outra visão científica. Segundo Edward Wilson, da universidade famosa nos Estados Unidos, a Harvard, esse cientista Edward Wilson é considerado o pai da sociobiologia e ele é um dos mais respeitados acadêmicos da atualidade. Olha o que ele diz. O processo evolutivo é bem mais sucedido em sociedades nas quais os indivíduos colaboram uns com os outros para um objetivo comum. E isso saiu na revista Isto É, de 11 de maio de 2012. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? Que a sociedade como um todo evolui mais rapidamente. O processo de evolução é mais bem sucedido quando os indivíduos colaboram uns com os outros, ou seja, quando eles são generosos. A evolução daquela sociedade é mais bem sucedida. Então, outro aspecto científico catalogado, registrado e publicado. Todos esses estudos dessas duas universidades foram publicados. A generosidade me deixa mais feliz, ela causa uma sensação de felicidade antes mesmo de eu colocar em prática, e a sociedade que é generosa contribui para que o processo evolutivo seja mais bem sucedido. Olha que maravilha. Até agora, só vantagens em ser generoso. Tá? Respondendo aquelas perguntas, por que ser generoso? Só aqui 2 aspectos científicos que já nos proporciona vantagens para sermos generosos. Continuando aí. Então, vou continuar aqui. Então, a gente viu no aspecto científico. Vamos ver agora no que diz a nossa doutrina, a doutrina espírita. Então, como eu disse para vocês, no Espiritismo, esse assunto generosidade, ele é amplamente explorado nesse livro, Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Né? Nele lembramos que devemos estar prontos para dar mais que receber. Isso é ser generoso. Dar, ofertar mais que receber. Pois nossos feitos são lembrados antes e depois do desencarne. Olha uma vantagem aí. Quem quer procurar uma vantagem no Espiritismo para ser generoso. Os nossos feitos são lembrados antes, aqui e durante. Quem precisa ter essa necessidade e também depois. Quem assistiu o filme Nosso Lar ou leu o livro Nosso Lar, lembra que André Luiz, ele tinha recebido 2 orações? Uma da mãe, deu a lógica, né? E outra de uma paciente que tinha recebido um ato generoso dele, né? Mesmo que ele não tenha feito
pensando nisso, acredito que não tenha feito mesmo, ele foi generoso de alguma maneira com aquela paciente. E ela foi a segunda pessoa das duas que oraram por ele, ela foi a segunda pessoa. Certo? Olha o que a generosidade, ser generoso, né, nos traz de bênçãos, de recursos, né? Então, continuando nos prazeres da alma nesse livro, ele diz que a generosidade tem como síntese perfeita ou fator fundamental ou base a ação dignificadora, que propõe ajuda ao próximo, validando antes de tudo a sua realidade pessoal. Então, quando eu sou generoso, vou explicar agora, no outro slide, eu tenho que olhar a realidade do outro, não a minha. A ótica tem que estar voltada para o outro. O que o outro precisa? Como eu posso contribuir para o outro e não como eu quero contribuir, né? Da minha maneira, é como eu posso contribuir dentro da realidade do outro, o que o outro está precisando. Ele continua dizendo assim: as criaturas generosas que aprenderam verdadeiramente a promover o bem procuram agir com alteridade, quer dizer, respeito pela natureza das pessoas ou pela condição do que é distinto no outro. Por isso, não interpretam as necessidades alheias, baseado em seu jeito de ver e de sentir, nem adotam alguma forma de socorro, fundamentada na sua forma individual e personificada de perceber as ocorrências do mundo. Ou seja, o generoso apenas serve, sem julgar. O generoso vai auxiliar, por exemplo, uma família, eles têm que estar isento de julgamento. Por que a família é tão humilde tem 8 filhos? Julgamento. Mas é tão jovem, por que não vai trabalhar? Julgamento. Não precisava estar nessa situação? Julgamento. O generoso vai, por exemplo, até essa família para servir, olhando as necessidades morais, espirituais e materiais dessa família. Isento de julgamento. Servir sem julgar. Porque nós, amigos, não queremos o julgamento para nós mesmos. Gostamos que alguém nos julgue? Então, quando eu me proponho verdadeira a ser generosa, eu vou servir. A pergunta seria assim: o que eu posso fazer por você hoje? Como eu posso te servir hoje? Sem olhar os meus interesses, sem olhar a minha forma de socorro que eu acho adequado, sem me basear nos meus pensamentos, sem julgamento. Servir sem julgar. Isso é ser generoso. Ele continua: o generoso mantém uma postura de alma em que ninguém é melhor e nem pior, apenas diferente. Acredita que a ajuda real deve partir da suposição de que todos precisam ser avaliados e auxiliados de maneira individualizada. Cada um de nós é um. Todos concordam com isso, certo? Cada pessoa está num processo, num nível de evolução espiritual. Então, eu não posso oferecer uma fórmula básica
Eu tenho que pensar para aquela situação, atender aquele indivíduo, aquela família, aquela pessoa que buscou a mim e chegou até a mim de uma maneira individualizada, sem julgamento, assim como Cristo nos olhava quando chegávamos até Ele. Ele não julgava. E Ele tudo via, a gente não vê tudo. Ele sabia tudo. A gente não sabe o que levou aquela pessoa, aquela família a estar naquela situação. Então, é não julgar e planejar uma maneira individualizada dentro das necessidades do momento e que o outro apresenta, é assim que eu vou servir. Tudo bem até aqui? Ele continua. Ser generoso é entender que olha isso, que o silêncio momentâneo é muitas vezes a melhor ajuda. Apenas ouvir já é um ato de generosidade. É saber confiar na ação do poder superior e reconhecer que as experiências da vida, certas ou erradas, são as que geram amadurecimento e crescimento espiritual, sem julgar, de novo, sem julgar. Aliás, as verdadeiras experiências são a soma dos próprios erros e desenganos que acumulamos ao longo da vida. Então, gente, muitas vezes a gente pode oferecer o silêncio, o ombro amigo. No atendimento fraterno, a gente aprende a ouvir. Ouvir. Porque às vezes o que o outro precisa é só ser ouvido. Ouve, ele acalma, ele desabafa, você ofertou o teu silêncio, ofertou o teu ombro. Depois você pode ofertar um copo d'água, né? E depois você pode perguntar o que você pode fazer, o que eu posso fazer por você hoje, agora. Então, o silêncio é um ato de generosidade também. Ninguém está isento de ofertar, né? Todos podem ofertar algo generoso. Começa pelo silêncio também. Tá? Porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a generosidade ela é latente. Ela está aqui. Eu não consigo ser generoso, eu não vou ser generosa nunca, tal, eu não sei, não, isso não é para mim. É sim. Você pode ser generoso. Pode. Quando? A todo momento. A todo momento. No lar, principalmente agora que tem muitos ficando no lar, né? Ser generoso com aquele grupo, né? Que está conosco nessa jornada, no trabalho, ao retornar nos trabalhos na casa espírita, na escola, na faculdade, na rua. Ser generoso, deixar passar na sua frente, não vai atrapalhar, ninguém vai morrer porque um carro entrou na frente. Pequenos atos de generosidade. Eu estou no mercado com um carrinho cheio. Chegou uma pessoa atrás de mim com um item. Eu não comecei a passar minha compra ainda. Não pode passar. Eu dou a vez, 2 itens, um item. Um pequenino ato de generosidade. Lá no começo da parte da ciência, não precisa ser um Marte. Eu posso começar fazendo as pequenas coisas. Pequenas e vou ampliando. Tá? Vamos continuar aqui. O que ele nos diz. Generosidade não é tão somente uma habilidade adquirida por pessoas privilegiadas. Vou repetir. A generosidade não é tão somente uma habilidade adquirida por pessoas privilegiadas. É também, como eu disse agora, uma capacidade latente em todo ser humano,
O que quer dizer latente? Que não está aparente, está oculta, encoberta, reprimida, subentendida, disfarçada. Está presente, mas está por vezes inativa, invisível, porém é suscetível de ativar, de viabilizar, potencial não manifesto, um potencial incubado, mas que está sempre de prontidão, suscetível para ser viabilizado, para ser ativado. Então, a generosidade é esse potencial latente. Não estou explicitando ela, mas ela está latente e eu posso ativá-la a qualquer momento. Então, a generosidade não é específica, não é uma habilidade exclusiva de pessoas privilegiadas. Todos nós temos esse potencial latente aqui, escondido por vezes, mas ele pode ser descoberto e ativado. Nós desenvolvemos a generosidade gradativamente, acompanhando os ritmos da vida. Um dia a benevolência será vivenciada por toda a humanidade. Então nós a desenvolvemos gradativamente. Mesmo que ela esteja aqui, encoberta neste momento, ela pode ser ativada, despertada, acionada, porque ela é um potencial divino que está latente dentro de cada um de nós. Não dá para falar que não tem condição de ser generoso, porque eu tenho. Ela está aqui, implantada no meu âmago. Eu só preciso ativá-la. E a gente já viu as vantagens de ser generoso, né? Se muitos de nós precisamos de vantagens, a gente já viu a vantagem de ser generoso. As pessoas generosas fazem o bem espontaneamente. São criaturas que progrediram uma vez que já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam esforço algum, e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Então, as pessoas que são explicitamente generosas, elas pegaram esse potencial divino e descobriram ele há muito tempo. Acionaram ele em várias existências. Então, o bem para elas é sem esforço. O servir ao outro é sem esforço. Se tornou um hábito, não só dessa existência, das outras existências também. Ah, mas eu não sou assim, não estou nesse nível ainda. Ok, aciona agora essa potencialidade. Agora que você, eu, nós, todos nós vamos galgando degrau a degrau. E esses nossos bons sentimentos vão se tornar um hábito ainda nessa encarnação. Eu não preciso deixar para a próxima. Eu não preciso deixar para ser generoso na próxima. É agora. A melhor encarnação que a gente está tendo é agora. É essa. Por que o presente se chama presente? Que é uma dádiva. Essa nossa encarnação presente é a dádiva que Deus nos oportunizou. Então eu posso ser generoso agora. Já sabemos que ela está aqui em todos nós, latente. Então vamos acioná-la, descobri-la. Né? Eu posso começar. Vai, às vezes, ser um sacrifício no começo. Eu vou ter que forçar, né? Isso, mas vai se tornar um hábito. E eu vou me tornando generoso pouco a pouco. Serviço a serviço no bem, eu vou me tornando generoso. E isso vai ficar imantado, marcado no meu espírito. Essa potencialidade vai estar sendo expandida, porque ela já está aqui, eu preciso acordá-la e expandi-la. Tudo bem? Ele continua. A generosidade é o oposto do egoísmo. Então, o egoísta não é generoso. O generoso não é egoísta.
enquanto o generoso desfruta a liberdade, repartindo o que pode e o que tem, o egoísta vive isolado, querendo segurar tudo e todos ao seu redor. Egoísmo não é viver a própria vida ao nosso mundo, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. Então ele diz assim que o generoso é livre. Ele é livre dessas amarras materialistas e sentimentais, de sensações doentes. Ele desfruta da liberdade, ele reparte tudo o que tem. A gente não está falando aqui do material. Repartir os meus sentimentos, o que eu tenho de melhor para ofertar, eu oferto, eu reparto. Eu reparto as pessoas, eu reparto os meus amigos. O egoísta não, ele não divide nada, nem ninguém. Então ele fica preso. Uma bola, o egoísmo é uma bola de ferro que nos prende, nos impossibilita de progredir. E a generosidade nos liberta. É uma potencialidade, é uma virtude libertadora. A generosidade é libertadora. É maravilhoso, gente. O mundo, ele continua dizendo aqui, o mundo onde moramos depende muito da nossa colaboração. A gente está passando por isso agora. O mundo, as pessoas precisam da nossa colaboração? Sim. Precisamos usar máscaras, precisamos sair o menos possível, né? Precisamos desenvolver a paciência, a tolerância para conviver, porque viver é fácil, difícil é conviver, né? E eu preciso ter um bom método de convivência, né? E eu preciso passar esse sentimento para todos, né? Ele diz assim: há que nenhum feito, sentimento ou pensamento passam desapercebidos neste sistema de humanidade interdependente do qual fazemos parte. Interdependente. Dependemos uns dos outros, estamos assim. E nenhum sentimento ou pensamento fica desapercebido. Todos temos que contribuir. Ninguém está livre do devotamento à família, aos amigos e aos desconhecidos, porque eu posso expandir esse meu bem. Eu não preciso ficar no núcleo familiar e no núcleo de amigos. Eu posso e devo expandir, né, esse meu ato generoso. E tudo que eu sinto, tudo que eu penso, não fica desapercebido. Então é melhor que eu sinta sentimentos bons, que eu tenha pensamentos bons e que eu pratique atos de generosidade, de bondade, de benevolência, porque o pensar, o falar e o agir têm que ser coerentes. Eu não posso pensar de uma maneira, falar de outra e agir completamente diferente. Né? É uma tríplice, mas é una. É una. Tem que haver coerência e discernimento. Hamed, o espírito que ditou essa obra, ressalta que o Criador nos deu vida social com um propósito. Qual seria esse propósito, gente? Que o Criador nos deu? Nos relacionarmos e assim vencer nossas dificuldades morais e desenvolver sentimentos, potencialidades. É por isso que ele nos deu uma vida social, porque aquele que vive sozinho não se burila, não progride, não vence as dificuldades morais e não constrói sentimentos, porque eu preciso do outro para isso. Eu preciso estar nesse estado social para isso. Eu preciso estar em sociedade, convivendo para progredir. Então, nós devemos aproveitar essa oportunidade para contribuir o máximo que pudermos, né, com os outros, com os nossos semelhantes,
Precisamos amparar de forma espontânea as pessoas diante da nossa jornada terrena. Precisa ser espontâneo. Aqueles que nos buscam socorro, que estão a caminho conosco, todos que se encontram aqui estão a caminho conosco nessa jornada terrena. Generosidade gera generosidade, é contagiante, como gentileza gera gentileza, né? A rigidez gera rigidez. O nosso altruísmo e as atitudes de amor influenciam os atos dos outros e, por consequência, criamos na Terra um ambiente renovado que igualmente nos afeta de forma mental, emocional, social e espiritual. Olha que maravilhoso isso, gente. Generosidade gera generosidade, né? E essa energia vai se expandindo, as nossas atitudes vão se expandindo, vão sendo copiadas, eu vou estimulando outras pessoas a ser generoso também, né? Isso vai criando um novo semblante aqui na Terra, um ambiente renovado, um ar renovado de generosidade vai se expandindo e nos afeta de forma positiva no campo mental, emocional, social e espiritual. Olha como a gente consegue mudar, né, a vibração da Terra com atos de generosidade, porque a generosidade vibra em escalas hertz altíssimos, muito alto, tanto como o amor quanto a benevolência, e eu consigo modificar a atmosfera terrestre e eu também recebo, né, nos afeta positivamente no espírito, emocionalmente, mentalmente, torna-se um ciclo salutar. Mais uma vantagem de ser generoso. Eu estou contribuindo em mudar essa densidade física, né, que a Terra se encontra. Muito legal isso, né, gente? Cada um de nós tem a potencialidade de sustentar seus semelhantes que estão aqui conosco nessa mesma caminhada. Sempre que tivermos a atitude de nutrir alguém, este ato terá como resultado a nossa autonutrição. Mais uma vantagem. Olha só, cada vez que eu me coloco à disposição de servir, de nutrir o outro com aquilo que eu tenho de melhor, eu acabo recebendo a autonutrição. Eu sirvo o outro, aquele primeiro slide, né, que está no Evangelho, capítulo 3, eu vou ver de novo aqui, que eu li agora. Inverta a posição, que eu sou benfeitora, inverta a posição, me coloco na posição de beneficiado, e estou recebendo essa autonutrição. Estou recebendo. Eu só recebo quando eu dou, quando eu sou generoso, eu só recebo. Recebi mais uma coisa, recebo alegria, contribuo para o progresso social, atuo, mexo, né, nas reações químicas cerebrais, gero bem-estar para mim, gero bem-estar para o outro, contribuo para essa mudança energética do planeta Terra e recebo a autonutrição. Autonutrição do quê? De sentimentos bons, de energias boas, positivas. Eu só recebo quando eu pratico um ato generoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Isso. Eu vi uma vez, rapidinho, eu acho que é nessas folhinhas que estava da Seishonoye, tinha assim, uma frase assim, quando você puxa a bacia d'água para você, o que acontece quando você puxa uma bacia cheia d'água para você? A água cai para fora. Quando você empurra essa bacia d'água, a água cai para dentro, para você. Então, quando eu sirvo o outro, eu recebo. Eu recebo muito, muito e muito. Se o Criador, ele continua falando, se o Criador nos deu uma vida social,
é porque juntos podemos amparar os passos vacilantes uns dos outros, enquanto que sozinhos podemos tropeçar mais facilmente diante das perigosas trilhas da jornada terrena. Podemos amparar aqueles que caminham conosco e podemos ser amparados. Sozinho é mais perigoso. Eu amparando, estou me equilibrando também. A generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, não é isso. Mas em como e quando doar adequadamente o que eu tenho de melhor, materialmente, moralmente e espiritualmente. Quando eu digo materialmente, um exemplo, eu vou doar uma roupa. Eu não vou doar uma roupa rasgada, manchada de alvejante, que não serve para mim, não há de servir para o meu irmão. Eu tenho que doar o melhor. Se eu vou doar um sentimento, eu vou levar o meu melhor sentimento. Eu não vou levar a minha preocupação, a minha crítica, o meu julgamento. Eu vou levar a minha indulgência, a minha benevolência. Eu vou doar a minha melhor energia, o meu melhor pensamento para aquela criatura. Eu vou doar o meu silêncio, se no momento for o melhor a ser feito. É o melhor. É o melhor que eu dou sempre. Isso é ser generoso. Então, pensemos nisso, né? Nos estudos que nós fazemos, a espiritualidade nos disse, né? Trouxe para esse estudo várias vezes que um dia em nossa existência, um dia que passamos sem nenhum ato no bem, esse dia é nulo para nós como espíritos. Então, por isso que a gente precisa transformar o bem num hábito diário, porque um dia sem um ato no bem é nulo. Um ato de mártir gigante, não, um ato no bem. Ligar para aquela pessoa que eu sei que está sozinha, oferecer os meus ouvidos, oferecer o meu silêncio, oferecer o meu olhar complacente, sem julgamento, sem crítica. Preparar um café para o meu familiar que está ali agoniado de estar em casa. Ofertar uma refeição para aquele que chegou cansado do trabalho. Né? Ligar para alguém para saber se eu pode servir de alguma maneira, se eu posso sair para comprar alguma coisa para aquela pessoa idosa que não pode sair. Mil maneiras pequenas de ser generoso. Começa pequeno, depois galga outros valores maiores, né? Jesus disse assim, está em Mateus capítulo 25, versículos de 37 a 40. Em verdade eu vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Cada vez que eu sirvo meu irmão, eu estou servindo ao Cristo. É maravilhoso isso, gente, maravilhoso. Eu queria deixar essa mensagem para vocês e tem uma música aqui do Tim e Vanessa, chama Os Pés do Monte. Eu vou colocar, caso vocês não ouçam, vocês falem aqui para o chat para mim. Depois dessa música a gente já entra na vibração, né, nas vibrações, no passe, né, e na prece final. Eu preciso que vocês falem para mim se vocês vão ouvir, tá bom? Pode falar no chat aqui, por favor. Fechem os olhos agora e ouçam a música. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração
se renova. Sinto a esperança de o céu. Quero ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda de um eu te ofereço meu pranto, a alma renascer. Eu falar, encanto e seguir. Não tô ouvindo a música, né? É uma pena. De ser. O Edson disse para mim que vocês não estão ouvindo a música, né? Aos Pés do Monte, do Tim e Vanessa, uma música super bonita que eu tinha colocado aqui para vocês. Então, deixa eu ver aqui. Vê se vocês ouvem agora. Edson, você pode ver para mim se dá para ouvir a canção agora? Chama Aos Pés do Monte, Tim e Vanessa. Legal, Edson. O sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se ligado quando sinto a esperança invadir o meu ser. Tua palavra me sonda, que espera por mim. Meu coração em pranto, as dores da alma. Me encanto, que se pra onde vou, eis-me aqui, minha dor sereno. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Tua palavra me sonda,
a solidão que quer renascer. Eu tô nem canto e saber onde vou. Eis-me aqui, me dou, Senhor. Gente, essa música é muito linda, é do Tim e Vanessa, Aos Pés do Monte. Depois, quem quiser, é só procurar lá, tá? Uma música maravilhosa, tá bom? Então agora vamos nos colocar novamente, né? Fechar os nossos olhos para receber, né? Nos conectarmos com a espiritualidade, para poder receber todos os eflúvios do passe. Pensamento em Jesus agora. E agora que já nos encontramos bem mais fortalecidos com todas as benesses que recebemos da espiritualidade amiga, todos os eflúvios do passe que conseguiu atingir a todos nós, a todos que amamos, a todos que estão em comunhão com este momento. É o nosso momento de doar. Vamos levar os nossos pensamentos a todos os lares daqueles que conhecemos e também de quem não conhecemos. Vamos imaginar que estejamos caminhando ao lado de Jesus, segurando na mão do Mestre. Ele nos segura forte, nos acalenta, esquenta o nosso coração. Caminhamos e adentramos dentro de cada lar. Jesus olha cada um que ali se encontra com olhos compassivos, amorosos, e derrama sobre esses lares toda a sua amorosidade, toda a sua generosidade. Ele ampara também todos os irmãozinhos desencarnados que possam se encontrar ali naquele momento. Jesus caminha conosco um pouco mais e seguimos até os hospitais. Seguimos com o Mestre que vai distribuindo o seu amor para todos aqueles que se encontram nos leitos acamados, a todos que estão preocupados, desanimados. O Mestre, na sua grandeza espiritual, consegue abraçar a todos. E nós estamos ali com Jesus, participando deste grande ato de generosidade. O Mestre não esquece nenhum de nós. Ele nos abraça, olha firme nos nossos olhos, generosos, amorosos, compassivos, e nós conseguimos dizer ao Cristo tudo aquilo que queremos dizer. Senhor, o Senhor tudo sabe, tudo vê, sabe das nossas dores, das nossas mazelas mais profundas. Balsamiza, Senhor, cada dor que existe aqui dentro de cada um de nós. Nos mantenham, Senhor Jesus, firme nessa jornada. Nos mantenham conscientes, Senhor,
Acorda essa potencialidade da generosidade que está dentro de cada um de nós, para que ela seja ativada imediatamente, que não percamos nem mais um dia em praticar e aplicar a generosidade com os nossos irmãos. Nos ensina, Pai, como ser generosos, assim como o Senhor sempre foi e é. Que os vossos anjos amparem o nosso ideal e iluminem nosso caminho nessa grande oportunidade bendita que o Senhor, em misericórdia divina, nos concedeu. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que a tua paz seja, Pai, a nossa paz. Que assim seja e assim é. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Queridos amigos, essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, né? No dia de hoje, a generosidade. Estão me perguntando aqui qual é a música. Essa música se chama As Alegrias do Perdão, é do Saulo Amuí, As Alegrias do Perdão. Ele tem músicas maravilhosas e essa é maravilhosa, né? Então o tema era generosidade para nos despertar, para que saibamos que está aqui. A generosidade está aqui latente. A gente só precisa acordá-la e colocá-la a serviço do outro, porque como a gente viu, nem precisava, mas tem muitas vantagens. Então que possamos ser generosos, né? A partir de agora que já conhecemos o que é, onde ela está e que é possível. Tá bom, queridos? Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Beijo, obrigada. Até mais.